Hoje a gente vai mergulhar num clássico bem sombrio da nossa literatura, Sertão, do Coelho Neto. Esse conto, de 1921, não é uma história de heroísmo, não. É, na verdade, uma descida ao horror gótico, bem no coração do Brasil. Uma história sobre a febre que ataca não só a terra, mas também a alma. Para começar, vamos imaginar o cenário. É um lugar em uma época de desespero total. O sertão está sendo consumido por uma seca que parece não ter fim e, para piorar, uma epidemia mortal que não poupa ninguém. É um quadro de completa desolação. Só que, além da doença física, tinha um terror muito mais profundo. Um terror supersticioso que se espalhava pelo ar. O povo acreditava que uma bicha, uma espécie de criatura amaldiçoada, estava solta. E nesse lugar, o medo do que não se pode ver era tão mortal quanto a própria praga. Então, este é um mundo sufocante, um lugar onde a fé e o medo são as únicas coisas que sobraram no meio da ruína. É um ambiente onde o natural e o sobrenatural se misturam de um jeito bem aterrorizante. A vida nesse sertão é um verdadeiro pesadelo. Imagina só. Desde outubro, o sol castiga sem dó. O gado morre de sede, as nascentes secaram. O ar tem aquele cheiro constante de fumaça de queimada. Na igrejinha de Santa Eulália, os sinos não param de tocar, anunciando mais mortes. À noite, o povo faz rituais desesperados. E se alguém fica doente, bom, é abandonado. A esperança ali já tinha ido embora. E é nesse cenário de colapso total que a gente conhece o nosso protagonista. Um homem que é a personificação da força do sertão, mas que acaba sendo derrubado por uma doença que, olha, vai muito além do corpo. Raimundo não era um homem qualquer. Ele era conhecido como o vaqueiro mais forte e mais corajoso de toda a região. Só que nem ele consegue escapar desse mal que está assolando a terra. Ele adoece. E a queda dele é um sinal de que ninguém, absolutamente ninguém, está seguro. A doença do Raimundo tem duas faces. Lá na sua cabana, abandonado por todos, ele sofre com febre alta, dores, mas logo fica claro que os sintomas físicos são só um reflexo de um tormento muito maior. Uma apreensão, um terror secreto, uma memória que está consumindo ele por dentro. E a fonte desse tormento todo vem à tona por causa de uma frase, dita quase sem querer. A amante dele, Lucinda, ao sair, fala para ele rezar pela mãe dele, a Dina, porque naquele dia fazia 1 ano da morte dela. E essas palavras, elas são o gatilho. Elas destravam a verdadeira doença de Raimundo, a culpa. E agora a história nos leva de volta 1 ano antes, para o momento que definiu tudo. Um flashback que vai revelar a verdade terrível por trás da angústia do Raimundo. O que aconteceu foi um ato de uma brutalidade que a gente mal consegue imaginar. Ele foi atrás da mãe, exigindo dinheiro. Ela se recusou. Ele atacou. Na briga, cego de raiva, ele a golpeia. Um golpe mortal. Ela cai no pântano, e a ironia cruel disso tudo é que a bolsa que ele tanto queria não tinha dinheiro nenhum, só orações. O crime dele foi em vão. E tem este momento, o momento que vai assombrá-lo para sempre. Enquanto a mãe afunda na água suja, um braço se ergue com a mão aberta. Teria sido uma maldição ou um último pedido de perdão? Raimundo nunca vai saber, e essa imagem fica gravada na mente dele, se tornando a semente da sua loucura. Com essa memória desenterrada, a história chega no seu ponto mais aterrorizante. A culpa febril do Raimundo se transforma numa visão horrível, misturando realidade e pesadelo de um jeito que dá para sentir na pele. Tudo começa com a destruição da barreira entre ele e o mundo lá fora. A porta da cabana dele não é arrombada, não. Ela simplesmente se desfaz, como se as leis da realidade estivessem se desintegrando ao redor dele. E ali, na porta aberta, está a personificação do seu crime. O esqueleto da mãe, exatamente como ele a deixou, coberto com o lodo do pântano, com a ferida fatal no crânio bem à mostra. É a culpa ganhando forma. Ou melhor, ganhando osso. A cena que se desenrola é um verdadeiro apocalipse psicológico. Os olhos do esqueleto são como fogos fatos. O barulho dos ossos batendo no chão de madeira ecoa pelo quarto. Sapos, as criaturas do pântano onde ela morreu, invadem tudo. O espectro morde ele, e quando ele olha para o ferimento, ele vê verme saindo da própria pele. É a podridão que ele sente por dentro, se manifestando do lado de fora. Isso nos leva ao ato final.
ao ato desesperado. Raimundo tenta fugir do que é inevitável. Uma fuga frenética, não de um fantasma, mas de si mesmo, das suas próprias memórias. Ele dispara para fora da cabana, completamente nu, gritando, com o espectro agarrado nele. Num surto de força insana, ele acha um potro selvagem, consegue domá-lo ali mesmo, na hora, e sai cavalgando numa corrida desesperada contra a noite. Ele tenta com todas as forças deixar o fantasma para trás, mas a perseguição é implacável. Até que o cavalo, exausto, não aguenta mais e desaba. Com a luz do dia, a aparição some. Raimundo parece estar livre, mas ele vaga sem rumo, perdido. Só que o seu tormento interior o guia. Sem nem perceber, seus pés o levam de volta para o ponto zero, para o local exato do seu crime, o túmulo da sua mãe. E ali, num último ato de loucura, ele decide que o único jeito de se livrar da memória é destruir a sua fonte física. Ele começa a cavar a sepultura com as próprias mãos, desesperado, mas a terra instável cede e ele cai direto no pântano onde cometeu o assassinato. No final, o que essa história tão sombria e atmosférica nos deixa, vamos pensar um pouco no seu legado e nos temas tão poderosos que ela explora? Essa imagem final fecha o ciclo da história. Essa citação descreve a morte da mãe Dina, mas poderia muito bem descrever o destino de Raimundo. Ele é engolido pelo mesmo pântano, e o fim dele espelha o fim da sua vítima. Aquela mão, se erguendo da água, se torna o símbolo eterno de uma culpa da qual não existe escapatória. E assim, essa análise nos deixa com uma pergunta. A praga que assolava o sertão era real, claro. Mas o horror que consumiu o Raimundo era algo sobrenatural ou puramente psicológico? Era um fantasma de verdade que o assombrava ou era a manifestação inevitável da escuridão que ele mesmo carregava dentro de si? A história parece sugerir que o monstro mais aterrorizante muitas vezes é aquele que a gente mesmo cria.